Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 1, vai dizer o seguinte: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Esse mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês do ano. E no versículo 3 vai dizer: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, no dia 10 desse mês, tome para cada um, para si, um cordeiro, e segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro só, então tome um só cordeiro com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito, sem mácula, um macho de apenas 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia desse mês. E juntamente com a congregação de Israel, o sacrificará à tarde. Amém? Feche seus olhos por um breve momento. Nós vamos interceder ao Espírito Santo para que continue falando ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor meu Pai, por ter nos concedido a oportunidade de estarmos na sua casa aqui hoje, para ouvir a tua palavra conforme, meu Pai, o Senhor apraz. Fale ao nosso coração, Senhor meu Pai, que sejamos uma noite especial, memorável na tua presença, onde aprendemos mais do teu Espírito, mais da tua glória, mais da tua justiça. Em nome do Senhor Jesus nós cremos e te agradecemos. E a igreja diz amém. Pode se assentar. Nós estamos lendo aqui, irmãos, sobre a instituição da Páscoa no livro de Êxodo, no início da caminhada dos israelitas. Antes mesmo deles saírem do Egito, ainda no Egito, o Senhor já estava chamando o povo para celebrar a sua primeira festa. Essa festa, também chamada dos pães ázimos, ou os pães sem gosto, pães amargos, ela era feita diretamente após o dia da Páscoa nessa cultura. E na cultura judaica, irmãos, é muito interessante você estudar e ver que existem pelo menos 7 festas especiais em todo o ano do calendário judaico. E esse cenário onde a primeira festa foi instituída era um cenário muito particular, preste atenção nisso. Não era um cenário propício para uma festa, não era um cenário propício para uma celebração, porque eles ainda eram escravos, compreende? O povo ainda estava acorrentado. O que aconteceu? Essa Páscoa, essa festa, foi ordenada por Deus após a 9ª praga caída sobre o Egito. Então o Senhor começou a pesar a mão sobre os egípcios. Foram 9 pragas. O rio Nilo se transformou em sangue. Vieram gafanhotos, vieram pulgas, vieram animais, morreram. Ficou 3 dias de completo escuro sobre a terra, mas o coração de Faraó se endureceu. E a punição para os judeus, a punição para os israelitas cada vez maior, e não era nada favorável. Nessa 9ª praga, a escuridão, apesar deles ficarem 3 dias no completo breu, Faraó ainda não arredou o pé, e ele não deixava o povo ir. E no meio desse cenário, o Senhor falou para eles: celebrem a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é a saída, a libertação. Agora pensa numa mentalidade cristã. Como que nós podemos celebrar aquilo que a gente ainda não conquistou? Como que nós vamos agradecer por aquilo que a gente não tem nas nossas mãos? Qual é a finalidade de você festejar enquanto você ainda está sofrendo dores? Haverá um clamor muito grande na terra do Egito. O Êxodo 11 vai dizer: como nunca houve, jamais haverá. A 10ª praga está para cair. Na verdade, um momento de terror, porque o Senhor falou que vai passar um anjo que vai matar todos os primogênitos. E se nós não celebrarmos a Páscoa, esse anjo pode chegar na nossa porta e matar o nosso primogênito também. Ou seja, era um cenário aterrorizante, era um cenário de dificuldade. E ali o Senhor faz a instituição para a celebração da Páscoa.
A Páscoa era para quê, irmãos? Então era para comemorar que o Egito ia cair, que a 10ª praga ia vir, e eles iam receber aquilo que eles mereciam de uma vez. Não, não era para comemorar a celebração da queda do Egito, não, mas era para lembrar de Deus num momento crítico. Observe isso, porque é sobre isso que o Senhor quis colocar no meu coração. Hoje nós vivemos um cenário que também é um momento crítico. Não sei se você sabe, eu vou te atualizar de algumas coisas que estão acontecendo no nosso planeta atualmente. Nós estamos também virando da 9ª para a 10ª praga. Figurativamente nós podemos ver que cada dia que passa, o nosso mundo fica pior. Vocês têm muita ciência até dos 2 conflitos que estão acontecendo, geopolíticos grandes no mundo. Hoje, da Rússia contra a Ucrânia, de Israel contra o Hamas. E se você for ver, essa guerra por exemplo, da Rússia e da Ucrânia já perdura pelo menos 2 anos, irmãos. Agora preste atenção nisso. Até a última semana, não sei se você sabe, mas até a última semana, o governante da Rússia não declarava guerra contra a Ucrânia. Era apenas uma operação militar especial, de retomada daqueles oblasts de Donetsk, aquelas penínsulas de terra da Ucrânia que eles reivindicam. Era uma operação militar especial. Mas aí, semana passada, irmãos, teve a reeleição do presidente, vocês conhecem, o presidente Putin, que já está há mais de 23 anos no poder, mais de 12 anos como presidente. E no ato de reeleição dele, não sei se você acompanhou as notícias, ele fez a maior ofensiva já feita nesses últimos 2 anos, mais de 60 mísseis e drones para atacar a Ucrânia. Aí você vai olhar para o outro lado da Europa, você atravessa a Europa e você chega ali no Oriente Médio, você vai ver que essa guerra que está desde o dia 7 de outubro de 2023 lá em Israel, em Hamas, está contando com o apoio do Irã, que quer destruir Israel, do Iêmen, do Iraque, do Líbano, da Síria, todas aquelas pessoas na faixa de Gaza que estão querendo destruir Israel, já tem mais de meses, irmãos. Nós estamos num cenário crítico. Às vezes aqui no Brasil a gente não entende, a gente não vive isso na pele, a gente sente um pouco na economia, mas não sente isso na pele. Para a gente está tudo bem, mas estou falando novamente, o povo de Deus está no meio da terra do Egito. O povo de Deus está no meio de Sodoma e Gomorra, irmãos. O povo de Deus está no meio de pessoas que não hesitam em matar milhares e milhões. O povo de Deus, infelizmente, está nessa terra, onde com um apertar de botão, muitas e muitas vidas são ceifadas sem nenhum respeito à palavra de Deus. Agora, uma coisa certa sobre a palavra de Deus, eu quero que os irmãos entendam isso. Momentos críticos como o que nós vivemos hoje, exige de nós uma postura de esperança, onde a gente lembra acima da nossa realidade, lembra que existe um Deus na terra que controla tudo. Eles têm o maior exército bélico do mundo. Eles têm diversos países contra apenas um, que é minúsculo, cabe dentro do estado de Paraná. Israel cabe dentro do estado de Paraná com muita facilidade. A Ucrânia cabe dentro do Brasil com muita facilidade. É muito pequeno, mas eles estão atacando, eles estão matando, eles estão fazendo para quê? Para poder desanimar a nossa esperança. Quando a gente meditava nisso, irmãos, a gente entendeu que as festas na Bíblia não foram marcadas por momentos de felicidade, pessoas de grande alegria, sem dor, sem problema, não. As datas marcadas, as 7 festas, foram marcadas por Deus. Um Deus que queria ser lembrado, apesar das nossas dificuldades, em todos os dias do nosso cotidiano. Preste atenção nisso. Independente do cenário que nós estamos vivendo e que Israel está vivendo, eles não deixam de celebrar a Páscoa. Eu não sei se você viu os vídeos. Os vídeos eles já começam a celebração da Páscoa, pastor. Eles estão em guerra, eles estão morrendo aos milhares, mas eles não se importam com a dor que eles estão passando, porque é dia de lembrar do Senhor. Está entendendo um pouco disso? Ou seja, a festa de Deus está marcada. Eu estou saudável, a festa está marcada. Eu estou doente, a festa está marcada. Vai ter que festejar. Mas se eu tiver com dinheiro, é dia de festa, é dia de Páscoa. Se eu tiver sem dinheiro, é dia de Páscoa. E se eu tiver com empregado, é dia de festa. E se eu tiver desempregado, é dia de festa. Se eu estiver sendo aplaudido pelas pessoas, é dia de lembrar do Senhor. E se pessoas estiverem falando mal de mim, é dia de lembrar do Senhor. O Senhor está querendo dizer ao nosso coração, independente daquilo que a gente está vivendo, uma data foi marcada por Deus no céu. E eu venho dizer que essa data aqui é hoje.
Hoje é um dia marcado por Deus. Eu sei que você está vivendo em momentos onde não há razão para festejar, não há razão para comemorar, não há razão para glorificar, às vezes não há razão nem para adorar, porque a gente está tão aflito, tão angustiado que não tem nada. Mas hoje é dia de Páscoa, irmão. Está marcado, é dia de Páscoa. Está marcado, o calendário não respeita. Você estando bem ou ruim, a data do aniversário chega. Mesmo você não querendo envelhecer, o que acontece? Tem que cantar os parabéns. Então se alegre, igreja, porque hoje é dia de Páscoa na presença do Senhor. Páscoa é uma celebração. Então não importava como o povo estava, Deus falava: hoje é dia de Páscoa, adorem e celebrem. Hoje é dia de pães asmos, adorem e celebrem. Hoje é primícias, hoje é Pentecostes, hoje é trombeta, hoje é expiação de pecado, hoje é festa do tabernáculo. Porque vocês não adoram, porque independente de como vocês estão, vocês celebram porque eu sou o Deus de vocês. Meu Deus, isso aqui é tremendo, porque quando a gente começa a entender isso, a gente vê que não precisa de motivo terreno para celebrar o nome de Jesus. Não precisa colocar festa, congresso, confraternização. Não precisa um domingo onde nós desejamos celebrar o nome de Jesus se torna um dia de festa. Não é por aquilo que a gente é, mas é por aquilo que Ele é. Foi instituído a Páscoa nesses capítulos 11 e 12. E para entender muito, a gente vai partir de uma exegese que é o seguinte, irmãos: nós vamos trabalhar com 3 dimensões. Agora eu vou puxar um pouquinho da igreja, porque eu não vou pregar sozinho. Diga assim comigo: Israel, dá para ser melhor. Israel, Cristo, nós. Israel, Cristo, nós. Ora eu vou falar sobre Israel. Ora eu vou falar sobre como aquilo que estou dizendo para Israel aponta para Cristo. E ora eu vou falar sobre nós, porque chega dessa história da gente pregar para os outros, nós pregamos para nós mesmos. Agora veja isso, a Bíblia não serve só para isso. Coloca para mim na tela, para os irmãos acompanhando. Êxodo 12, 1, primeiro versículo que a gente falou. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Eles estavam na terra do Egito. Eu coloquei esse detalhe, mas agora eu vou enfatizar para você. Deus não esperou que os filhos de Israel saíssem do Egito para que ele instituísse a Páscoa. Deus falou com eles no Egito: vocês vão celebrar a libertação, enquanto as correntes deles estavam ainda sobre os pés. Vocês vão celebrar a libertação, enquanto o açoite ainda estava nas costas. Às vezes a gente pensa, a gente não tem motivo para adorar, a gente não tem motivo para celebrar, porque a gente ainda está no Egito, a gente ainda está escravo, as coisas ainda não desenvolveram. Mas Deus diz hoje para nós: não importa nada disso para mim, porque eu quero que você me adore, enquanto você estiver bem ou não estiver bem. Eu quero que você adore em meio às lutas ou em meio às dificuldades. Eu quero que você agradeça por aquilo que não recebeu. Há um milagre muito lindo quando a irmã Esther contou que ela começou a agradecer a Deus. Ela começou a escrever o testemunho dela, enquanto os pés não se mexiam, irmão. Se você não glorificar o nome do Senhor Jesus por isso, eu não tenho mais nada a dizer para você nessa noite. Antes os pés dela se mexiam, ela já estava escrevendo esse testemunho. O Senhor está falando, isso não importa o cenário atual, você tem que celebrar, você tem que festejar, porque a partir daí eu vou trabalhar. Agora eu tenho uma ótima notícia para você. Aguenta essa, segura um pouquinho. Eu vou dizer só uma vez: a Páscoa é a festa que marcou a saída do povo do Egito. Vou dizer mais uma: a Páscoa é a festa que marcou a saída do povo do Egito. Ou seja, quando eu começo a celebrar a Páscoa, eu estou saindo do Egito, está entendendo? Até antes de eu começar a festejar na presença do Senhor, eu estou no Egito. Eu estou amarrado, pés e mãos, eu estou com açoite. Mas quando eu começo a celebrar a Páscoa, eu estou dando o primeiro passo para fora do Egito. A Páscoa é isso, é o início da escravidão. Porque assim, hoje ainda não é um dia de bênção. Hoje a sua vida ainda não está resolvida. Hoje os seus problemas ainda não acabaram. Hoje você não está vendo solução para sua família, mas você está celebrando o nome de Jesus. E eu digo, hoje é o início da sua nova vida. A Páscoa é isso, irmão. A Páscoa é o início do que Deus vai fazer na sua vida.
O Senhor está falando, olha, ainda não aconteceu porque você não estava celebrando o meu nome. Mas a partir do momento que você levantar as suas mãos em direção ao céu e dizer, eu me alegro por estar na tua presença, você está marcando o primeiro passo para você sair dessa luta. Versículo 2. Esse mesmo mês, ou melhor, vou trazer para a gente o mesmo dia que vocês comemorarem a Páscoa, vai ser o primeiro mês do vosso ano. É isso que a palavra está dizendo. Eu vou detalhar isso para os irmãos. Nós sabemos que o nosso primeiro mês, calendário gregoriano, é janeiro. E ali eles estavam em meados de setembro, quando colocaram isso. Mas o Senhor falou para ele, ali, nesse mês, vai ser o primeiro mês. Agora, eu estando aqui profeticamente, lembra, sobre Israel, sobre Jesus e sobre nós. Eu vou dizer sobre nós. Eu estando aqui no dia de hoje, dia 31 de março, será que eu posso profetizar para a igreja que hoje é o primeiro, amanhã será o primeiro mês do ano? É difícil, porque janeiro já passou, fevereiro já passou, março já terminou. Não dá para fazer. Mas não é sobre isso que a palavra está querendo dizer. A palavra está querendo alterar o nosso calendário. A palavra está dizendo o seguinte: a partir do momento em que nós decidimos nos alegrar na presença do Senhor, ali começa a nossa nova trajetória. Compreenda isso um pouquinho mais. Deus está falando, com a Páscoa eu estou zerando tudo. Eu estou zerando o calendário, eu estou voltando o calendário. Eu estou zerando tudo a partir de agora. Mas Samuel, eu já vivi janeiro inteiro, não deu certo. Fevereiro inteiro não deu certo. Março não deu certo hoje. Experimenta celebrar no dia 31 de março, para você ver o que Deus pode fazer amanhã. O Senhor está falando, o sacrifício de Jesus é isso. O sacrifício do Cordeiro, ele zerou tudo. Ele zerou o tempo, irmão. Aí de repente, naquele momento em que o Cordeiro nasceu, foi dividido a linha do tempo para todos os séculos. Antes do Cordeiro nascer e depois do Cordeiro nascer. Você está entendendo como a partir do momento que Jesus chega na nossa vida, tudo zera. É uma nova história, é uma nova vida. Quando o sangue de Jesus é derramado, ele tem o poder de zerar a nossa vida, como se a gente tivesse acabado de nascer de novo. É isso que significa nascer de novo. Você ganhou uma nova vida. E talvez esse seja realmente o maior sonho do ser humano. O ser humano sonha isso. Os filmes de ficção científica são repletos em falar isso. Refazer o passado, viver no outro tempo, talvez voltar e mudar a realidade, acrescentar talvez um dia no fim, ou acrescentar um dia no início. Mas na verdade, no mundo natural, como nós obedecemos a cronologia, como nós estamos debaixo do jugo do Cronos, não temos controle sobre o tempo. Tem um dia certo que você nasce, tem um dia certo que você morre. Está nos controles da mão de Deus, mas não é no nosso tempo. Mas o que eu vim pregar aqui hoje é que a cruz, ela tem um poder acima do tempo. Não, você ainda não compreendeu isso. É porque a minha voz está um pouco falha hoje, mas eu vou tentar trazer um pouquinho mais. Vou gastar o que tiver aqui, amanhã eu me viro nas aulas. A cruz tem o poder de zerar a história. O Senhor fala na palavra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas estão vivos de novo, segundo o Espírito, se a gente ler os versículos anteriores. Agora, às vezes vem diante do jovem, vem diante da igreja, um acusador querendo colocar de volta na sua cara o seu passado, querendo falar como você errou, como você destruiu corações, como você acabou com a sua família, como você fez isso, como você era aquilo quando você era escravo no Egito, do seu pecado. Vai dizer que você é preso a Faraó, mas você vai dizer, não, eu já estou celebrando a Páscoa. Sabe o que você tem que dizer para o acusador que tenta esfregar o seu passado no seu rosto? Você tem que dizer, veja a minha porta. A minha porta está pintada pelo sangue do Cordeiro. Era isso. Quando vieram escravizar o povo judeu, eles olhavam na porta e a porta estava pintada com o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro tinha impedido que os filhos deles morressem, todos os egípcios desolados. Mas quem estava sobre a autoridade do sangue estava tendo uma vida nova.
uma vida nova. O sangue do Cordeiro derramado sobre você e sobre mim nos tornou nova criatura. As coisas velhas se passam, tudo se fez novo. Quem passa pela Páscoa zera o calendário. O Senhor está falando no nosso coração: você quer zerar hoje? Você quer colocar um 0 a 0 com Jesus? Jesus até ontem eu estava na escravidão do Egito, mas aqui é 0. Aqui a gente zera. Aqui é o sangue de Jesus está na minha porta. Ninguém pode mais me acusar. Então a Páscoa ela vai zerar esse calendário. Agora vamos entender no versículo 3. Põe para mim Êxodo 12, 3. A última parte. Quando eu vou falar de sacrifício do cordeiro, o Senhor fala lá para eles: um cordeiro para cada família. Vai dizer, falar a toda a congregação de Israel, dizendo: nesse mês tome para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro puro, os irmãos leram, sem mancha. Isso vai falar sobre perdão de pecados, expiação de culpa, redenção. O ato de sacrificar o cordeiro era um ato que simbolizava perdão daquela vida antiga que a gente viveu e para um recomeço da nova vida. Mas existe uma coisa muito importante sobre a redenção que eu quero que você guarde no seu coração, porque hoje é um culto que é propício para falar isso. Observe, a redenção na Bíblia, ela é progressiva. Como assim, Samuel? Você vai entender, mas antes você vai repetir para mim. A redenção da Bíblia é progressiva. Repita em 1, 2, 3. A redenção na Bíblia é progressiva. Ela evolui. Veja bem, Gênesis capítulo de número 4. Estava ali duas pessoas ofertando, Caim e Abel. Cada um ofertou segundo o seu sacrifício. E ali quando eles ofertaram, infelizmente, pela inveja de Caim, ele feriu o seu irmão Abel, porque o Senhor recebeu o sacrifício de Abel e não de Caim, o sacrifício de cordeiro. E ali, o inocente foi morto, por conta da raiva de Caim. Mas o que a gente vai se atentar, era que ali naquele culto, em Gênesis 4, uma oferta era para cada pessoa. Abel ofereceu sua oferta, Caim ofereceu sua oferta. Mesmo eles sendo da mesma família. Acompanha o raciocínio comigo. Agora em Êxodo, a redenção já havia evoluído, porque a redenção é progressiva. Agora uma única oferta era destinada para toda uma família. Olha que lindo. Uma família inteira podia desfrutar de uma oferta. E aí chega o nível de Jesus. Quando chega em Jesus, irmãos, alcança-se o nível extremo, o nível máximo da redenção e da graça. Se você não entendeu, é porque você ainda não leu sobre isso nos evangelhos, mas eu vou te dar uma dica. Lembra lá das 3 dimensões? Israel, Jesus e nós. Hebreus 12, 24 vai dizer: Jesus é o mediador de uma nova aliança, um sangue de aspersão. E o sacrifício do cordeiro de Jesus, diz bem claro em Hebreus 12, 24, fala mais do que o sangue de Abel. Ou seja, recapitula lá comigo e você vai entendendo e vai levantando glória, para poder estar junto comigo aqui nessa pregação. Gênesis, nós tínhamos uma oferta de sacrifício para cada pessoa. Ali morreu um inocente no altar, Abel. Agora em Êxodo a gente tem uma oferta de sacrifício para cada família, um cordeiro sem mancha, sem mácula. Mas isso ainda não é o suficiente. Hebreus vai deixar bem claro, Hebreus 13, 9, 13 e 14 vai dizer: todo o sangue de touros e bodes, cinzas e novilhas pode somente santificar a purificação da carne, mas somente o sangue de Jesus é que pode purificar as nossas almas e as nossas consciências. Agora presta atenção nisso. Nesse Novo Testamento a gente vê que uma única oferta de sacrifício fez o quê? Calma que a gente vai entender. Um inocente, um verdadeiro inocente, um cordeiro sem nenhuma mancha, o Filho de Deus, que tem o poder de tirar o pecado do mundo. Eu acho que agora você entendeu. Do mundo. Se você não compreendeu, é a última vez que eu vou te dar essa chance. Em Gênesis, uma pessoa era redimida pela oferta de sacrifício. Em Êxodo, uma família era redimida pela oferta de sacrifício. Mas em Jesus, Ele conseguiu redimir todo mundo que passou, no passado, no presente e no futuro. Ele redimiu todo o universo. Mateus 26, 28 vai dizer: o meu sangue, o sangue Novo Testamento,
é derramado por todos vocês para a remissão de pecados em Cristo, irmãos. Todos os povos, línguas, nações, tudo que existe, existiu, ainda vai existir, foi redimido pelo pecado. Entenda, o sacrifício de Jesus não tem limite. Isso me emociona, irmãos, porque aí não tem um que pode dizer que não foi alcançado. Não tem. Não tem um que pode dizer que Jesus não ama. Não tem. Porque o sacrifício salvou a todos, a todos, a todos, a todos. Eu quero finalizar. Pode se colocar de pé. O que nós vemos hoje, irmãos? Recapitula comigo. A Páscoa é a saída, é o primeiro passo, é o primeiro dia para a sua nova vida com Cristo. Ela tem o poder de zerar a sua vida a partir dali. A Páscoa, irmãos, é o sacrifício do Cordeiro que salva a todas as pessoas. A Páscoa, ela nos dá um novo norte, um novo sentido. Mas é muito bonito quando o pregador fala de todas essas coisas boas e esquece de falar o preço que foi tudo isso. Porque é muita bênção. Então quer dizer que Ele amou a todos? Quer dizer que não tem nenhuma condenação em Ele? Quer dizer que nenhum pecado que eu cometi minha vida inteira em Cristo vai ser punido? Realmente, nada disso. Realmente Ele te salvou, Ele te curou, Ele te remiu de todos os seus pecados. Mas a nossa mínima obrigação é lembrar de tudo aquilo que Ele passou. Eu falei que é um culto de celebração, de comemoração, mas de memória também sobre morte e ressurreição. Por quê? Nós fomos perdoados, nós estamos salvos, mas nós não podemos esquecer de tudo o que aconteceu. O preço foi muito caro, irmãos. Efésios 2 vai dizer: a crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus revelam ao mundo a grandeza, a misericórdia de Deus, a imensidão do seu amor. Mas o preço foi muito caro. Todo mundo gosta de pregar sobre os 3 dias mais críticos da crucificação, mas a última semana já foi de acontecimentos terríveis. Eu quero narrar alguns dos acontecimentos conforme a memória vai permitindo. E você vai fechar os seus olhos agora. Eu estou terminando a última parte da mensagem. Eu só quero que num culto como esse, um culto de celebração de Páscoa, você tenha vívido no cenário na sua cabeça sobre o que Cristo fez por você. Eu quero voltar uma semana antes da crucificação, domingo. Antes da crucificação, Jesus entrou em Jerusalém, cavalgando em um jumentinho. Começa a imaginar Jesus entrando em Jerusalém, a sua entrada triunfal. Ele era aclamado como rei, as pessoas estendiam vestes, pegavam palmeiras, abalavam e falavam: viva, Hosana, Hosana, rei dos judeus. Mas na segunda-feira as coisas mudam, porque ele toma um posicionamento. Na segunda-feira Jesus entra no templo e expulsa os comerciantes, aquela geração idólatra que estava poluindo o templo. Na terça-feira Jesus profere o sermão profético de Marcos 13, onde ele fala: passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Naquele dia, a hora, ninguém sabe, nem o filho, mas vigiai e orai, não sabeis quando chegará o tempo da minha volta. Isso era só terça-feira. Vai acompanhando comigo, pensa no calendário, pensa na semana. Na quarta-feira Jesus foi ungido pela mulher que trazia um vaso de alabastro. Mas naquela quarta-feira o cenário bíblico muda completamente, porque Judas Iscariote já estava conversando no templo, fechando um acordo de apenas 30 moedas para entregar ao seu mestre. E aí na quinta-feira, antes da crucificação, Jesus celebrou a última Páscoa com seus discípulos. Ali ele coloca a Santa Ceia, ali ele lava os pés dos discípulos, e ali ele sobe depois da Páscoa, dá um bocado molhado a Judas, e ali naquele momento ele sobe para o Monte das Oliveiras. Ali no jardim chamado Getsemane, a prensa, ele sofreu a sua maior agonia, a oração mais dura que o mundo já ouviu: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. A agonia de Jesus era tão profunda. Comece a imaginar que o suor dele começou a escorrer como sangue, e o sangue passava por fora e escorria para dentro para fora do seu corpo. Já era a noite da sua prisão. Naquela mesma noite, enquanto o Senhor já sentia a opressão vindo, Judas formalizou a traição, aproximou de Jesus, saudou-lhe com um beijo, o traiu, o rejeitou por 30 moedas.
Os guardas vieram pegando, o Pedro tentou intervir, a orelha foi para um lado, o Malco foi para o outro. Jesus curou o soldado e disse: não pode ser evitado esse sacrifício, eu tenho que morrer. Eu estou comprometido com essa missão. Então se começa os 3 dias, na sexta-feira, Jesus foi levado ao sinédrio, acusado, sentenciado, falsas testemunhas tentando fazer algum tipo de afirmação contra ele, não conseguiam formular acusação, mas aí ele mesmo disse: eu sou o Filho do Homem, aquele que virá sobre as nuvens como poderoso, eu sou esse, o que as escrituras de Salmos 10, Daniel 7 anuncia, eu sou esse. Aí o sumo sacerdote falou: blasfêmio. Pegaram uma acusação formal, entregaram para Pôncio Pilatos, o governador. Naquelas acusações, Jesus permaneceu calado, porque o profeta disse: como ovelha muda, nós lemos hoje, Isaías 53:7, como ovelha muda foi levada ao matadouro, não abriu a sua boca. Pilatos quis evitar o transtorno, jogou para Herodes. Herodes ali tentou interrogar Jesus, mas Jesus ficou calado. Herodes não conseguiu arrancar nada. Jesus foi devolvido para Pilatos. Pilatos, você que veja. Pilatos sabia que não tinha nada demais na condenação de Jesus, não tinha base legal. E aí ele ficou assim: olha, vamos surrar esse Jesus, aí a gente liberta. E o povo não aceitou. Ele ofereceu uma alternativa: então vamos aproveitar que é Páscoa e vamos trazer um perdão. Vocês podem escolher entre Jesus de Nazaré, homem inocente, e o criminoso Barrabás. Aqui é um momento que mexe com o meu coração, irmãos, porque a mesma multidão que no domingo anterior tinha recebido ele como o rei dos judeus na sua entrada triunfal, os mesmos que falavam Hosana, Hosana, agora estavam dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos vai lavar as mãos. Na sexta-feira a crucificação de Jesus começa. Agora veja aí, se você não pudesse colocar no lugar um pouco sobre isso, não tem por que nós estarmos aqui. Mas se você está aqui, comece a lembrar daquilo que o Senhor fez por você. Uma sessão de torturas. Jesus açoitado com 49 chibatadas. Essa sessão muito cruel e dolorosa. O instrumento, o chicote, era um cabo de madeira que tinha um chicote entrelaçado, retorcido com tira de couro. Na ponta das tiras de couro, pedaços de ossos cortantes, de ganchos de metal. Os historiadores vão dizer pelo menos 12. E esse castigo era tão pesado, essas 40 chibatadas eram tão cruéis, que muitos homens morriam. Mas ele aguentou por mim e por você. Ele aguentou, ele aguentou. Jesus ficou despido, encurvado, 2 homens de cada lado, aplicando os açoites. O cordão de couro criava profundos hematomas, irmãos, cortes profundos na pele. Cada ponta pegava e arrancava um pedaço. A carne açoitada, dilacerada, as veias, os órgãos internos começavam a se aparecer. Jesus, que se a gente fizer uma conta simples, 12 cortes por chibatada, 49 chibatadas, 468 feridas abertas no corpo de Cristo por mim e por você. Você pode glorificar a Deus por isso, dizendo: obrigado, obrigado, Senhor, obrigado. O Senhor foi ferido, o Senhor foi ferido. Eles queriam zombar, eles não aguentavam só torturar. Eles queriam chamar de rei de judeus, despiram ele, vestiram com um manto de púrpura, um manto sujo, velho. Comece a imaginar isso, uma roupa suja, encostando em todas aquelas muitas e muitas feridas abertas de Jesus. Aí pegaram uma coroa de espinhos africanos, 7, 10 centímetros, penetraram no crânio, perfuraram o crânio do nosso mestre, colocaram sobre Jesus. Esses espinhos causavam uma pressão intracraniana gigantesco. E essa foi a maldição que ele tomou sobre si. Sobre si ele levou as nossas dores e a nossa iniquidade. O castigo dele nos trouxe paz, nos trouxe paz, nos trouxe paz. Como se não bastasse tudo isso, eles chegaram no limite mais baixo e degradante. Cuspiram em Jesus, tornaram nele um caniço na mão dele, golpearam nele na cabeça e falavam: agora vai lá, rei dos judeus.
açoitaram, maltrataram, e aí depois ainda fizeram ele carregar o próprio instrumento de tortura, a cruz, até o momento da sua crucificação. Imagine uma haste horizontal, 13, 18 quilos de madeira, 2 quilômetros de caminhada de um homem que já não aguentava mais. O sangue de Jesus se esvaindo pelas feridas, e o mesmo povo que disse Hosana, que disse nós te amamos, gritaram crucifico, e agora estavam jogando coisas nele, cuspindo nele, xingando ele. Isaías 53 disse: ele foi moído por nós, e no Gólgota, o lugar da caveira, ele foi crucificado entre os criminosos. E apesar daquela afronta, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não se entregou, ele não deixou a cruz. O preço foi alto para te dar uma nova vida, o preço foi alto para te dar uma nova salvação, o preço foi alto para a remissão dos seus pecados. Mãos e pulsos foram pregados, pés foram pregados, cravos de metal gigantes. Esse ferimento era muito grande, muito grande, muito grande. A força da gravidade dificultava a respiração, porque ele se segurava em apenas alguns membros. Muita dor, e ele com muita sede lhe deram vinagre. E aí chegou até a exaustão. Colocaram uma placa e falaram: esse é o rei dos judeus, esse é o salvador do mundo. As vestes foram divididas, lançaram sorte. Tudo que puderam fazer para zombar de Jesus, zombaram. Aí apenas poucas pessoas estavam lá com ele: João, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Salomé. Tinha também a esposa de Cleofas, mas pouquíssimos. E naqueles momentos de agonia e aflição, ele só conseguiu falar 7 frases na cruz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha o Cristo que morreu por você. Ele disse: eu declaro solenemente, você está comigo no paraíso. Para aquele que reconheceu que ele era inocente, o ladrão. Ele falou para a mãe: aí está o seu filho, aí está a sua mãe, cuide deles, porque eu vou. Mas na quarta frase derrete-se o coração de um crente verdadeiro, porque ele diz assim: meu Deus, por que me desamparaste? Ele disse: tenho sede. Deram vinagre. Aí quando ele disse tetelestai, está consumado, Pai, entrego em suas mãos o Espírito. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã, morreu às 3 horas da tarde, e nesse tempo todo as trevas se cobriram sobre a face do mundo, e naquele momento Jesus estava morto. Riandarana subriandara manaseri kiariandara. Transpassaram o lado dele com uma lança, tiraram o corpo dele, entregaram a José de Arimateia, Nicodemos, colocaram ele no túmulo. Tudo foi se cumprindo segundo as profecias, e o Salvador do mundo estava morto, finalmente vencido. Mas o que ninguém contava, o que ninguém sabia na verdade, é que nessa cesta de tortura, de agonia, passado ao sábado, no domingo pela manhã, as mulheres foram ver o túmulo, e ali não estava mais ninguém, porque domingo pela manhã, Jesus já havia ressuscitado. Ele já havia ressuscitado. Só estou falando, lembra do sacrifício, lembra da morte, lembra da dor, lembra da agonia, e lembra que eu morri e ressuscitei por você. Isso é Páscoa, isso é Páscoa. Bem-vindos à Páscoa do Senhor Jesus. Aplauda o nome dele, todo aquele que crê. Oh, Jesus. Obrigado, Pai. Muita dor, muita dor. Nossa, obrigado, Deus. Obrigado.
Continue com seus olhos fechados. Foi muita dor. Foi muita dor, foi muita dor. Para poder salvar a sua vida. Para poder salvar a sua vida. Nesse momento eu quero te fazer um convite. Se você quer sair essa vida de escravidão que você está vivendo, se você quer voltar a reconciliar com o Senhor, se você compreende o verdadeiro significado de um culto como esse, se você quer agradecer ao Senhor por Ele ter feito isso na sua vida e quer colocar a sua vida à disposição dEle hoje, você vai ficar de pé. E aqueles que já são salvos pelo Senhor e já aceitaram Jesus, são membros dessa igreja, pode se assentar. Continue com seus olhos fechados, só se assente se você for membro dessa igreja. Aqueles que não são membros, aqueles que precisam se reconciliar com o Senhor, eu vou abrir os meus olhos e eu vou chamar você. Se houver alguém entre nós, eu vou chamar você, porque o Senhor não morreu em vão. Ele veio aqui para te salvar. Tem uma pessoa. Pode vir aqui à frente. Tem uma pessoa, tem uma pessoa. Tem uma pessoa. Tem mais uma. Tem mais alguém? Se você não é membro, se você não está no corpo de Cristo, se você não participa da ceia, se você ainda não recebeu, se você ainda está nas trevas, ainda está de alguma forma preso ao pecado, o Senhor está te dando mais uma chance, a igreja não está olhando, não tem por que olhar, a mensagem é sobre a cruz, não é sobre nós. O Senhor está falando hoje, é o momento de você voltar para os caminhos deles. Tem mais alguém? Faz o seu sinal com a sua mão. Se você puder, homem, mulher, criança, o Senhor aceita todos da mesma maneira, o Senhor aceita todos. Seja quem for, o Senhor tem uma esperança nova para a sua vida hoje. Há mais alguém? Não há? A igreja levanta as mãos em direção à vida dessa jovem. Senhor Jesus, eu te aceito de novo como meu Senhor, meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Crie-me, Coração puro. E me aceita na sua casa. Guia minha vida a partir de hoje. Eu te entrego a minha vida. E obrigado, Senhor. Por tudo que o Senhor fez por mim. Em nome do Senhor Jesus, aplauda o nome do Senhor Jesus. Porque há uma alma chorando aos pés do altar. Isso é muito gratificante, é o nome do Senhor. Nós venhamos, irmãos, lembrar disso, não só na Santa Ceia, não só em cultos como esse, mas todos os dias. Houve um sacrifício. Houve alguém que teve que lutar por você, para você às vezes trazer momentos de fraqueza espiritual, momentos de não estou vendo a minha vida acontecendo. Lembra, você tem que celebrar antes mesmo de você estar vivendo aquilo que Jesus te prometeu. Nós temos que lembrar. Não dá para a gente passar a nossa vida despercebido, esquecendo o que Jesus fez por nós. Próximo culto de Santa Ceia, semana que vem, amém? Isso mesmo, Santa Ceia semana que vem, você não pode perder por nada. É mais uma chance de você entrar em comunhão com Jesus. É mais uma chance de você lembrar os passos de Jesus. É mais um momento para Jesus estar mais perto de você. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Daqui eu encerro a minha oportunidade.